Quem foi Tibério César? No vídeo de hoje, um texto escrito por Harold McManus e publicado no jornal Mensageiro da Paz em agosto de 1986. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Seu nome era longo e sua vida também foi. Tibérius Claudius Nero Caesar Augustus nasceu em 42 a.C. e morreu no ano de 37 ano Domino. Sua morte se deu aos 78 anos, dos quais 23 como imperador. Jesus e Tibério foram contemporâneos, mas duvida-se que o imperador nunca tenha ouvido sobre o homem da Palestina. O padrasto de Tibério, Augustus, era imperador quando Jesus nasceu, Lucas 2:1, mas Tibério é o César relatado nos evangelhos. Lucas menciona-o ao datar o aparecimento de João Batista e o início do ministério de Jesus. Por volta do ano 29 ano Domino, Herodes Antipas deu o nome de Tibério a uma cidade na margem oeste do Mar da Galileia, João 6:23, e às vezes o próprio mar era chamado por este nome, João 6:1, João 2:1. Tibério foi o imperador que nomeou Pôncio Pilatos governador da Judéia no ano 26 ano Domino. Contudo, duvida-se que ele soubesse do papel que sua nomeação desempenharia na condenação e morte de Jesus. Tibério viveu 8 anos a mais do que Jesus e havia sido morto há quase 10 anos quando Paulo tornou-se um convertido ao cristianismo. Quem foi Tibério? Que tipo de imperador era ele? Curiosamente, os julgamentos históricos estão misturados. Historiadores seguintes à sua época geralmente apresentam-no como um demônio e um tirano devasso. Historiadores posteriores amenizam um pouco a antiga opinião. Todos concordam, entretanto, que foi um general bem-sucedido e um hábil administrador durante os primeiros 12 anos de seu império. Todos concordam também que foi um homem de qualidades conflitantes e confusas. Nascido em uma família nobre, Tibério era ainda uma criança quando o pai perdeu o prestígio imperial e fugiu com a família para Sicília. Depois de 3 anos, Augustus permitiu sua volta para Roma, mas forçou Tibério pai a divorciar-se de sua esposa de forma que o próprio Augustus pudesse casar-se com ela. Tibério e seu irmão mais novo, Drusus, continuaram a morar com o pai até que, aos 9 anos, saíram para morar com a mãe e o imperador. Os 2 meninos e a filha do imperador, Júlia, foram educados juntos. Sendo mais velho, Tibério tinha precedência e, quando atingiu a idade de 14 anos, já estava habituado a jantar com a realeza, conduzir cerimônias religiosas e ver seu retrato esculpido em mármore. Longe de ser um homem bonito, Tibério tinha ombros largos, era alto e magricela. O nariz tinha uma curva acentuada e a pele era ruim. Nos estudos era perseverante e aplicado. Aprendia bem, para não dizer facilmente. Tinha uma fala metódica e lenta que muitas vezes deixava seu ouvinte confuso em relação ao que dizia. Augustus decidiu treinar Tibério para ser um general. Com a idade de 15 anos, ele acompanhava Augustus para Agaú, onde de fato não lutava, mas aprendia a ciência militar básica. Recebeu seu primeiro posto de comando militar com a idade de 22 anos, quase que na mesma época em que desposou Vipsânia Agripina. Os 8 anos que se passaram foram anos de verdadeira felicidade para ele. Alguns diriam que foram seus únicos anos de felicidade. Tibério amava Vipsânia profundamente, assim como ela também o amava.
Sua carreira militar estava indo bem e em Roma, como em qualquer outro lugar, era bem sucedido e benquisto. Dois acontecimentos ocorridos quando Tibério estava no início dos seus 30 anos mudaram o curso de sua felicidade. Primeiro, o imperador forçou-o a divorciar-se de Vipsânia e casar-se com sua filha Júlia. 2 vezes divorciada, Júlia tinha apenas 27 anos e já era mãe de 5 filhos. Ignorado por Augustus, mas do conhecimento geral, havia fato de que também era uma adúltera. Assim como o pai, Tibério obedeceu o pedido do imperador, embora com o coração pesaroso. Depois de alguns meses, os dois seguiram seus caminhos separados. Júlia em busca de outros amantes e Tibério para posto de comando militar longe de Roma. O segundo acontecimento que obscureceu sua vida foi a morte de seu irmão na Alemanha. Tibério cavalgou noite e dia para alcançar Drusus antes que ele morresse e realmente o fez. Ele então caminhou na frente do corpo do irmão às 400 milhas desde a Alemanha até Roma. Augustus encheu Tibério de honras, mas estas não aliviaram a tristeza da perda de Vipsânia e Drusus. Logo depois, no ano 6 a.C., ele seguiu para o retiro voluntário na ilha de Rhodes. O motivo para essa atitude não é de todo conhecido. Estava no começo da vida e já se sentia sobrecarregado com as honras e o sucesso profissional. Durante os 8 anos seguintes, ele não fez nada de notório e, portanto, não há qualquer registro. Entretanto, sem que soubesse, um evento importante acontecia na Palestina, enquanto ele desperdiçava os anos na ilha de Rhodes. Um menino nascia de uma jovem da Galiléia chamada Maria, e ela o chamou Jesus. Alguns historiadores apontam esse período da vida de Tibério como a época em que ele começou a passar por uma mudança de personalidade distinta. Eles falam de seu comportamento perverso e introvertido. Qualquer que seja o caso, Tibério regressou para Roma no ano 2, ano Dômino, a convite de Augustus e tornou-se rapidamente o homem número 2 da cidade. 2 anos mais tarde, aos 45 anos, foi adotado por Augustus como filho e, durante os 10 anos seguintes, repetiu seu sucesso militar costumeiro. Tibério estava com 55 anos quando sucedeu Augustus, que morreu no ano 14 Dômino. Os primeiros 12 anos de seu reinado foram um exemplo de sabedoria e de um governo conservador. Suas leis e políticas eram prudentes e justas. Ele aumentou o poder do Senado, fortificou o exército e a marinha de Roma, mas não empreendeu nenhuma conquista nova. As províncias eram bem administradas. Tibério abandonou muitas práticas governamentais dispendiosas e políticas econômicas instituídas que resultaram em um tesouro gordo e crescente. Infelizmente, Tibério não se importava em nada com a afeição do povo. Ele queria muito o seu respeito, mas duvida-se que tenha sido muito respeitado. Os passatempos favoritos do povo, exibições de gladiadores, teatros e circos, não interessavam a Tibério. Contudo, quando o bem-estar público estava a salvo, ele demonstrava sua preocupação sincera. Em casos de desastres naturais, por exemplo, muitas vezes ele era generoso em relação às áreas e pessoas afetadas. Quanto à religião, não reivindicava nenhum ser divino e condenava muitas das formas de respeito comuns de culto e referentes à sua própria pessoa. Recusava prontamente a construção de templos e estátuas em sua honra em Roma, mas nas regiões afastadas não era tão bem sucedido. Numa carta para um oficial de província que queria construir um templo,
Tibério salienta que os únicos templos e imagens que ele esculpiu foram aqueles de ser engrandecido como homem nas lembranças de outros homens. Essa perspectiva não significa que Tibério fosse neutro em assuntos que envolviam religião. Tibério observava as antigas tradições religiosas romanas e promovia o culto a Augustus, em cuja divindade ele acreditava. As religiões que procuravam adeptos eram frequentemente suprimidas. Em Roma, astrólogos seguidores de Ísis, druidas e judeus sentiam o peso de sua mão. No ano 19 Anno Domini, uns 10.000 habitantes judeus foram expulsos de Roma. 4.000 dos homens mais fortes foram mandados para Sardenha para morrer de malária e abandono, e 6.000 remanescentes foram banidos. Um momento crítico distinto de seu império surgiu no ano 23, quando Drusus, seu filho com Júlia, morreu. Vipsânia, seu primeiro e único amor verdadeiro, também havia morrido um pouco antes. Desta época em diante, ele cada vez mais delegava a outros a responsabilidade dos negócios de Estado. De uma forma crescente, Sejanus, comandante da guarda pretoriana, ia se tornando seu representante, e isto antes de governar amplamente o império durante um longo tempo. 4 anos mais tarde, aos 67 anos, Tibério deixou Roma. Quando foi para a ilha de Capri, intencionava ficar apenas por pouco tempo, mas ele nunca voltou para a cidade. Desde essa época até a sua morte, 10 anos mais tarde, suas atitudes herdaram dele epítetos de monstro e tirano. Estava claro que sofria de distúrbios físicos e mentais. Tibério ficou repulsivamente feio devido a umas erupções na pele que exudavam pus e um forte odor. E porque recusava-se medicamento, sua condição ela acabava se tornando pior. Revertendo suas práticas econômicas, Tibério tornou-se um esbanjador. Cercou Capri de vilas cheias de objetos de arte e cortejos de guardas, servos e músicos dignos de um César. Algumas das vilas continham calabouços subterrâneos com câmaras de tortura e locais de execução. Se os relatos contemporâneos estão corretos, seus passatempos favoritos eram cruéis e obscenos. Ele parecia matar com capricho e quase que ao acaso. Quando finalmente se deu conta de que Sejanus havia usurpado completamente o poderio, ele o denunciou para o Senado através de uma carta divagante. Sejanus acordou uma manhã, o homem mais poderoso do mundo, e ao anoitecer seu corpo repousava junto ao Tíber coberto de saliva. Depois disso, a mente do imperador parece ter atingido seu ponto máximo em suspeitas, denúncias e acusações. Até mesmo um vagabundo qualquer em Capri corria o risco de ser confundido com um inimigo e ser lançado em uma das prisões de Tibério e assim ser executado. Os detalhes da morte de Tibério em si são fornecidos de diversas formas. Embora bastante velho, Tibério tomava parte em uma cerimônia que exigia que se atirasse uma lança. Torceu o ombro e foi forçado a ser levado para sua cama. Quando o fim parecia estar próximo, proclamou-se um sucessor. No dia seguinte, até onde vai a história, quando Tibério apareceu para voltar à luta, foi sumariamente asfixiado até a morte com suas próprias roupas de cama pelo novo comandante da guarda pretoriana. Assim, no dia 16 de março do ano 37 Anno Domini, aos 78 anos, Tibério morreu, sem ser querido em nenhum lugar, odiado na maioria dos círculos, mas certamente um imperador memorável. Apesar dos excessos que caracterizaram a última parte de seu reinado, Tibério deixou o império suficientemente estável e próspero para sobreviver até mesmo aos maiores excessos de seus sucessores imediatos no comando.
Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.